Olá, meu nome é Carla Braga, eu vou estar no Entre Euros e Reais e o tema de hoje é finanças de casais. Afinal de contas, é melhor que o casal tenha conta conjunta ou conta separada? É melhor gerir as contas da casa de forma unificada ou de forma isolada, cada um gerindo seu dinheiro? Fica até o final que eu vou te explicar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas opções. Nesse vídeo de hoje, eu vou abordar as 3 formas mais comuns de gestão financeira entre os casais e as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas formas. No vídeo de hoje, eu vou abordar as 3 formas mais comuns de administração financeira dos casais e quais são as vantagens e as desvantagens de cada uma delas. Quando eu faço consultoria financeira com as pessoas, uma das primeiras coisas que eu pergunto é se a pessoa é casada. E se ela me responde que é, o próximo passo é entender de que forma que ela e o companheiro ou a companheira dividem as questões financeiras da casa. Isso porque a forma como o casal administra as finanças diz muito sobre a vida financeira deles e vai determinar a estratégia mais adequada que eu devo adotar naquele caso. Vamos lá? A primeira forma de gestão financeira de um casal é a conta conjunta. Nesse caso, tudo que entra vai para o mesmo cesto e tudo que sai, sai do mesmo cesto. Isso significa que pouco importa se aquela despesa é uma despesa da casa, como aluguel, condomínio, luz, telefone, ou se é uma despesa individual, uma despesa de salão de beleza, uma despesa da compra de um bem, enfim. Seja do casal, ou seja da casa, ou seja de cada um individualmente, aquela despesa vai sair do mesmo balaio, da mesma conta, do mesmo montante. Isso tem algumas vantagens. Eu vou elencar algumas delas, mas há outras. A primeira delas é que você tendo uma conta conjunta, isso facilita, em alguma medida, o controle das finanças da casa. Fica mais fácil de você administrar as contas que estão pagas, que não estão, tem só uma conta, só um extrato. Acaba sendo mais tranquilo de fazer essa administração. A outra vantagem é no momento de fazer investimentos. Se você tem rendas oriundas de 2 pessoas, você provavelmente vai ter um montante maior na hora de investir, e sendo um montante maior, você vai ter acesso a investimentos melhores. Normalmente, os investimentos com rentabilidade melhor têm um valor mínimo de investimento mais elevado. Você somando os seus recursos com os recursos do seu companheiro, você certamente vai ter mais acesso a esses investimentos de melhor desempenho. Além disso, quando você tem uma conta conjunta, não acontece, por exemplo, uma situação de um ter dinheiro para viajar e o outro não ter. Ou os dois terão, ou nenhum vai ter, né? Então, você está programando uma viagem conjunta, as férias da família, por exemplo. Se você sabe que na conta tem X reais ou X euros e tem investido tantos reais ou tantos euros, você sabe avaliar se é possível a família viajar ou não. O que é um pouco diferente de quando a conta funciona de forma separada. Qual é a desvantagem dessa forma, dessa estrutura de administração financeira? Primeira desvantagem, é muito difícil para cada um dos cônjuges presentear o outro. Porque se tudo sai da mesma conta, na hora que você fizer ali um pagamento do presente, na mesma hora recebe SMS avisando que houve um pagamento naquela conta, ou se o outro vai olhar o extrato, vai ver que tem uma compra na loja tal, já vai desconfiar que é o presente. Enfim, você fica com uma limitação para surpreender o seu marido ou a sua esposa. Uma segunda desvantagem é que você também acaba tendo um pouco mais de controle por parte do outro em relação aos seus gastos pessoais. Então pode gerar algum tipo de conflito, tipo, poxa, você gastou demais com o salão de beleza, mas você gastou demais no carro, você gastou demais no bar. Enfim, pode gerar um certo tipo de desavença, de controle, de interferência de um nos gastos do outro. E uma terceira desvantagem acontece quando, por exemplo, um dos dois tem relacionamentos anteriores e aí tem despesas de pensão alimentícia ou de algum outro tipo de despesa oriunda do relacionamento anterior e que aí pode acabar gerando algum tipo de desconforto. E uma última desvantagem é que aquele que ganha mais pode acabar se sentindo
mais explorado e aquele que ganha menos pode acabar se sentindo um pouco mais constrangido. Isso vai depender muito de como o casal lida com a questão financeira. Então, há casais em que isso não é uma questão, quem ganha mais ou quem ganha menos, pouco importa, eles vivem a vida juntos e fazem a gestão juntos e seguem o jogo. Isso é uma coisa que cada casal tem que avaliar, então vai variar de caso a caso. Vamos lá para a segunda forma. A segunda forma de gestão financeira é: cada um tem uma conta individual e o casal tem uma conta conjunta, e essa conta conjunta serve apenas para as despesas comuns. Eu tinha uma amiga que usava esse método. Como é que funcionava? Eu vou dar um exemplo fictício. Vamos supor que as despesas familiares, as despesas daquela família, seja na ordem de R$ 4.000, ou seja, aluguel, condomínio, luz, água, enfim, tá em R$ 4.000. Cada um vai colocar R$ 2.000 naquela conta conjunta. Quando eu for pagar a conta de luz, eu vou colocar débito automático naquela conta conjunta, a conta de telefone, eu vou pagar o salário da faxineira ou da empregada a partir daquela conta, enfim. E se houver um gasto excedente na casa, teve que consertar uma máquina, teve que fazer uma mudança, teve que fazer uma pequena reforma, cada um dos companheiros vai colocar mais um valor naquela conta, em partes iguais, para compor aquela conta e assim custear aquela despesa excepcional. Qual é a vantagem disso? Ninguém fica se sentindo explorado, cada um colabora na mesma proporção e cada um vai ter a seu dispor tudo aquilo que sobrou na sua conta particular. Então, por exemplo, a Maria e o João são casados, a Maria ganha 10 mil e ela teve que colaborar com 3 mil para essa conta conjunta, ainda sobra 7 mil para ela, que ela pode gastar da forma que ela bem entender. Ela pode investir, ela pode comprar um carro para ela pode pagar as despesas pessoais dela, comprar roupas, ajudar um parente, ajudar a mãe, pagar uma pensão de um filho, enfim. Da mesma forma, o marido. Se o marido, por exemplo, ganha 8 mil e ele teve que colocar 3 mil, para ele só sobrou 5. Ou seja, para as contas pessoais dele e para as contas que não dizem respeito àquilo que é comum do casal, ele vai ter menos disponibilidade financeira do que a Maria por ganhar menos. Na minha opinião, esse tipo de ajuste financeiro só funciona para casais que têm uma renda parecida, uma renda equivalente. Por quê? Porque senão, o que significa para uma pessoa que ganha mais aquele depósito na conta conjunta pesa muito menos do que para aquele que ganha menos. Ou seja, aquele que ganha mais vai sempre ter mais sobras para suas despesas pessoais e aquele que ganha menos vai ter menos sobras. Uma outra questão que também costuma dar problema nesse caso é a questão da verba de lazer. A verba de lazer vai ficar na cota de cada um ou vai ficar na cota conjunta? O que eu já vi acontecer, inclusive dessa pessoa que eu conheço, é que a verba de lazer conjunto era nessa conta também. Então, por exemplo, o casal marcava de fazer uma viagem para Búzios no próximo feriado. E eles sabiam que a viagem ia custar R$ 2.000, cada um colocava mais 1.000 naquela conta e eles iam pagar a viagem com esse valor que estava na conta conjunta, porque era uma viagem dos dois. Eles tinham até um cartão de crédito que era dessa conta, que aí tudo que eles faziam juntos era pago nesse cartão de crédito. No entanto, se a viagem for uma viagem de um dos dois, então, por exemplo, vamos supor que a Maria vai viajar a trabalho e aí ela vai passar uma semana em São Paulo. Ela ia pagar as despesas dela com o dinheiro dela e não com o dinheiro da conta, já que não é uma viagem coletiva, não é uma viagem do casal. Uma outra questão que eu acho é que acaba sendo muito complicado, você tem que fazer um controle muito mais efetivo e você corre o risco também de um dos dois ser mais gastador do que o outro e em uma eventual necessidade de cobrir essa conta conjunta para uma despesa emergencial, para uma emergência que não estava prevista e tal, um deles tem recurso para aportar e o outro não ter. Uma outra desvantagem é aquilo que eu falei no primeiro tipo como vantagem. A desvantagem seria como cada um gere as suas contas de forma separada e só gerem de forma conjunta aquilo que diz respeito ao casal, na hora de fazer investimentos, por exemplo, pode ser que eles fiquem em desvantagem por não conseguirem unir os investimentos e investirem conjuntamente, podem acabar não tendo acesso a certos investimentos que requerem um valor de investimento inicial um pouco maior. A
Terceira forma de gestão financeira dos casais vamos dividir que conta cada um paga. Então eu ganho mais, eu pago o aluguel, você ganha menos, você paga o condomínio, eu pago a luz, você paga o gás, eu pago a empregada, você paga a escola da criança, enfim, cada um vai ser responsável por uma despesa. Qual é a vantagem? Aquela pessoa fica responsável não só pela gestão daquela conta, como também pela gestão do pagamento, ou seja, se ela pagou em atraso, ela que vai arcar com juros, se ela esqueceu de pagar, ela que vai ter que resolver, enfim. Cada um fica responsável por uma coisa. É possível fazer uma divisão nesse caso, de acordo com a disponibilidade financeira de cada um, então aquele que ganha menos acaba selecionando para custear as contas que estão mais dentro do orçamento daquela pessoa, aquele que ganha mais acaba tendo uma disponibilidade maior de assumir contas de valor bruto mais elevado, e assim a divisão é feita de forma relativamente harmônica. Qual é a desvantagem disso? A primeira se as rendas forem muito diferentes, se um ganhar muito mais do que o outro, pode ser que um acabe se sentindo mais explorado do que o outro por ter que arcar com as contas de valor mais expressivo, e isso acaba gerando algum tipo de atrito. Uma outra questão que acontece bastante é um virar verdadeiro fiscal do outro em relação àquelas despesas que ele paga. Vou dar um exemplo. Conheço um casal que faz dessa forma, e aí, por exemplo, um dos dois ficou responsável pela luz. O outro acabou de ligar o chuveiro, mas esse banho é de 20 horas, por isso que a conta de luz dá uma fortuna. Por quê? Porque é ele que paga, então ele fica sempre preocupado em não aumentar o valor daquela despesa, porque é aquela pessoa que vai pagar. E o outro que não paga, tá bem descansado, tomando banho lá de meia hora, enfim. Isso pode acabar gerando algum tipo de conflito, de estresse. Uma outra questão importante é que dessa maneira, cada um, depois de pagar aquelas despesas que ficaram sob a sua responsabilidade, tem total liberdade de gastar o que sobrou, vamos dizer assim, da sua renda com aquilo que quiser. Se eu, por exemplo, eu tenho uma renda de 10 mil reais, né, e eu vou assumir os gastos XYZ que totalizam 5 mil reais, eu acabo tendo mais 5 mil que eu posso investir, que eu posso comprar coisas para mim, que eu posso arcar com as minhas despesas pessoais, que eu posso arcar com as despesas de um filho de um casamento anterior, enfim. Eu posso usufruir e utilizar e gastar e gerir da forma que eu quiser a parte que me sobrou, vamos dizer assim. Uma pergunta que sempre me fazem: Carla, qual dessas formas dá certo? Na verdade, as três podem dar certo e as três podem dar errado. Isso depende de uma conversa firme, uma conversa centrada do casal. Eu, particularmente, utilizo a primeira forma. Eu e meu marido temos conta conjunta, já teve fase dele ganhar mais que eu, já teve fase de eu ganhar mais que ele, já teve fase dos dois ganharem mais ou menos equivalente, e a gente sempre se deu bem em relação a isso. Tem uma dificuldade ou outra na hora de comprar um presente, tem uma briguinha ou outra porque um gastou de mais, outro gastou de menos, mas a gente consegue gerir bem dessa forma. Mas eu conheço casais que usam a segunda forma, conheço casais que usam a terceira, conheço casais que fazem todo tipo de engenharia financeira para controlar as despesas, tanto as despesas em conjunto quanto as despesas individuais. Eu acho que o mais importante é que você e o seu marido ou a sua esposa, vocês conversem sobre isso. E eu sempre sugiro que essa conversa seja uma conversa franca, de preferência antes de começarem a morar juntos, porque aquilo que está combinado não sai caro. Então, se você combinou que ia ser de uma determinada maneira e o outro concordou, tá combinado, a não ser que ambos concordem que não está funcionando legal e queiram mudar. Se não, segue o jogo como está. Eu acho que uma conversa, o diálogo, conversar sobre as finanças é muito importante. Os casais fogem dessa conversa achando que vai demonstrar pouco amor se conversar sobre dinheiro, que a gente tem que viver de amor e tal, a gente não conversa sobre isso, porque esse é um assunto pesado. Isso normalmente não funciona. Normalmente casais que não conversam sobre dinheiro só vão conversar quando a situação está super complicada, ou porque um dos dois se endividou, ou porque deixaram as dívidas virarem uma bola de neve, ou porque não combinaram nada e agora um se sente mais explorado do que o outro. Então eu acho que a falta de conversa ela é muito pior do que a pior das conversas.
A pior das conversas, a conversa mais difícil que você puder ter com alguém, é melhor do que você não conversar. Então, isso é uma coisa que eu acho super importante. E outra coisa que eu acho fundamental é: existe sim infidelidade financeira. Independentemente da forma como você escolheu, se foi a primeira, a segunda, a terceira ou uma outra que vocês definiram, é importante que cada um assuma o seu papel, cumpra o que foi combinado e não use de subterfúgios para enganar o outro, para esconder despesas, para esconder gastos, para deixar de repassar para o companheiro coisas que são importantes, informações que são relevantes. Então, eu acho que essa sinceridade é muito importante, e a infidelidade financeira é um motivo frequente de divórcio ou, no mínimo, de crise no relacionamento. Então, evitem isso, corram desse problema, conversem e escolham a forma que é mais adequada para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá seu like, assina o canal, badala esse sininho, conta para os amigos, divulga para todo mundo e até o próximo vídeo.